Alô, amigos, bom dia. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Devido a algumas perguntas que estão surgindo aqui no canal, colegas e pessoas que nos seguem fazendo perguntas sobre direita, esquerda, partido político, consenso de Washington, Foro de São Paulo, como é que funciona essas coisas? Então, eu resolvi fazer uma coisa. Não que eu seja um expert, né, no tema, e é lógico e óbvio que eu me socorri do pai de todo mundo. Antigamente eram os dicionários, hoje é o Google. E foi lá no Google encontrar a definição mais comum sobre o que é direita e esquerda, como é que surgiu essa coisa, e eu vou compartilhar com você fazendo alguns comentários. Detalhe, essa definição está lá na Wikipédia. Você também poderá ir lá na Wikipédia, porque tem um conjunto imenso de informações e que creio que sejam importantes quando a gente fala em direita, esquerda, fala partido progressista, partido de centro, como é que surgiu essa questão e como é que ao longo dos anos essa coisa foi ficando. Conta a lenda o seguinte, que o espectro político esquerda-direita é um conceito geral de enquadramento de ideologias e partidos. Esquerda e direita são muitas vezes apresentados como opostos, embora um indivíduo ou grupo em particular possa eventualmente assumir uma posição mais à esquerda em uma matéria e uma postura mais à direita ou até de extrema direita em outras matérias. Vai depender de como fica esse posicionamento. Então, não é bom a gente radicalizar quando chama alguém de esquerda ou de direita, porque nós vamos ver mais adiante que não funciona exatamente estanque esse posicionamento. Na França, onde os termos se originaram, a esquerda tem sido chamada de o partido do movimento e a direita o partido da ordem. Como você vê, quando as coisas começaram, e inclusive ainda hoje, as coisas vão mudando e evoluindo. Isso não quer dizer para melhor, mas evoluindo no termo estrito da palavra, modificando inclusive os seus significados. Há um consenso geral que a esquerda inclui progressistas, sociais liberais, ambientalistas, social-democratas, democratas socialistas, libertários socialistas, secularistas socialistas, comunistas e anarquistas, enquanto a direita inclui neoliberais, econômicos libertários, conservadores, reacionários, neoconservadores, anarcocapitalistas, monarquistas, teocratas, incluindo parte dos governos islâmicos, nacionalistas, fascistas e nazistas. Veja só, essas não são definições que eu estou dando, essas definições estão no Wikipédia, você pode encontrar lá. Não é uma questão de concordar ou discordar, é apenas uma forma de conceituar, de definir qual é o pensamento de pessoas ou de grupos de pessoas em relação ao seu posicionamento na sociedade em que vivemos. Vamos lá, mais um pouco lá para trás. Vou fazer uma distinção, segundo ainda o próprio Wikipédia, uma distinção entre direita e esquerda. Segundo Laponce, que é um filósofo, são 4 as dimensões que regem a vida do ser humano: a política, a econômica, a religiosidade e a temporalidade, que mais assertivamente definem os elementos da divisão ideológica entre ser de esquerda ou de direita. Assim, como traços periféricos da divisão entre direita e esquerda, temos, para o primeiro setor político, o passado, o status quo, a livre empresa, e os Estados Unidos, aliás. Para a segunda,
que é a orientação ideológica, temos o futuro, a mudança, a intervenção do Estado na economia e, como referência, a Rússia. A direita é mais conservadora e mais contínua nas suas ideias. A esquerda convive melhor com a descontinuidade. Norberto Bobbio, que é um filósofo italiano, contradiz essa teoria do Le Ponce. Como exemplos de movimentos de esquerda ou de direita europeias, no caso direita europeia, não religiosos ou pagãos. Para Bobbio, o critério fundamental para distinguir a esquerda da direita é a diferença de atitude dos homens face ao ideal de igualdade, mas este critério, ainda segundo Bobbio, não é absoluto. A esquerda nem sempre é igualitarista e a direita nem sempre é igualitária. Veja bem que eles jogam com os termos, então não vamos aqui discutir terminologia, porque aí vamos ficar anos conversando sobre isso. Eu recomendo que depois desse choque assim que a gente está tendo de encontrar esses termos, essas definições, a gente se envolva um pouco mais e procure essas outras definições, vá lá no Wikipédia e consulte, porque tem todas essas referências. O politólogo e publicitário português Nogueira Pinto também procura os traços essenciais desta divisão, aquelas divisões que nós vimos acima. À esquerda temos o otimismo antropológico, o utopismo, o igualitarismo, o democratismo, o economicismo, o internacionalismo. Então, são tudo coisas, são palavras pouco comuns, mas se falarmos em o otimismo antropológico, se falarmos em utopia, se falarmos em igualdade, se falarmos em democracia, se falarmos em economia, se falar na internacionalização, é a mesma coisa e quase a mesma coisa, e isso define, segundo Nogueira Pinto, alguém ou uma filosofia de esquerda. Em relação à direita, o pessimismo antropológico, o anti-utopismo, o direito à diferença, o elitismo e o anti-economicismo e o nacionalismo. Essas são divisões, segundo o politólogo e publicista português Nogueira Pinto. Agora vamos ver como é que surgiu essa questão na história. Eu já falei aqui em outro vídeo que essa brincadeira começou na França, né? Quem sentava à direita e quem sentava à esquerda, virou de esquerda ou virou de direita. Os termos esquerda e direita aparecem durante a Revolução Francesa, em 1789, e o subsequente Império de Napoleão Bonaparte, quando os membros da Assembleia Nacional se dividiam em partidos do rei à direita, do presidente e simpatizantes da Revolução à sua esquerda. Então, como podemos ver, mesmo nesse contexto, ser de esquerda não significa ser comunista e ser de direita não significa ser escravagista, por exemplo, né? Um deputado, o Barão de Goville, explicou: nós começamos a reconhecer uns aos outros. Aqueles que eram leais à religião e ao rei, imperador, ficaram sentados à direita, de modo a evitar os gritos, os juramentos e indecências que tinham rédea livre no lado oposto. O lado oposto era o lado esquerdo. No entanto, a direita colocou-se contra a disposição dos assentos, porque acreditavam que os deputados deveriam apoiar interesses particulares ou gerais, mas não formar facções ou partidos políticos. Como vemos, sempre o ser humano questiona, e é bom mesmo questionar quase tudo. Naquela época, a imprensa contemporânea ocasionalmente usou os termos esquerda e direita para se referir aos lados que se
opunham aos lados opostos. Você defende uma ideia, eu defendo outra. Se eu defendo a ideia A, sou de direita, se eu defendo a ideia B, sou de esquerda, naquela época. Ao longo do século XIX, na França, a principal linha divisória de esquerda e de direita foi entre partidários da República e partidários da monarquia. Ou seja, se você era republicano, era de esquerda. Se você era monarquista, era de direita. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado para definir que um cidadão é de esquerda ou de direita, porque os conceitos foram mudando, evoluindo e depois foram aparecendo teorias, né? Escritores, filósofos que foram melhor redefinindo essas questões. Quando a Assembleia Nacional foi substituída em 1791, na França, por uma Assembleia Legislativa composta inteiramente por novos membros, as divisões continuaram. Os inovadores sentavam-se do lado esquerdo, mais uma vez muda tudo. Os moderados reuniam-se no centro, enquanto os defensores da consciência da Constituição encontravam-se sentados à direita, onde os defensores do Ancien Régime, ou seja, do antigo regime, se sentavam antigamente ou anteriormente. Quando a Convenção Nacional seguinte se reuniu em 1792, a disposição dos assentos continuou, mas após o golpe de Estado de 2 de junho de 1793, na França, e a prisão dos girondinos, o lado direito do conjunto ficou deserto e os membros restantes que se haviam lá sentado mudaram-se para o centro. Essa ida e volta é comum na política. Todavia, após o novo termidor de 1794, os membros de extrema esquerda foram excluídos e o método das cadeiras foi abolido. A nova Constituição incluiu regras para as assembleias que iria acabar com os grupos do partido. No entanto, após a restauração em 1814 e 1815, clubes políticos foram novamente formados. A maioria de ultramonarquistas escolhera sentar-se à direita. Mais uma vez voltou ao que era antes. Quem apoiava a monarquia à direita, quem apoiava a república à esquerda. Veja só que estamos falando de república e monarquia, não estamos falando de qualquer outra coisa. Os constitucionais, que era um outro tipo de pensamento, sentaram-se no centro, enquanto os independentes sentaram-se do lado esquerdo. Os termos extrema-esquerda e extrema-direita, bem como o centro-direita e o centro-esquerda, chegaram a ser usados para descrever nuances da ideologia das diferentes seções de montagem. Se você sentava à esquerda, se você sentava de um lado esquerdo, já era considerado de esquerda, de direita, mais ainda. Mas se você mantinha posições mais conservadoras ou mais inovadoras do lado esquerdo, você era considerado de ultra-esquerda. E a mesma coisa vale para a direita. Ultra-direita e ultra, ou sei lá, mais o que, de direita. Os termos esquerda e direita não foram usados para se referir a uma ideologia política. Veja só como é que é bom a gente ir no passado buscar referências, né? Mas apenas a localização das cadeiras no Legislativo. Depois de 1848, os principais campos opostos eram os democratas socialistas de Lamontagne e os reacionários que usavam bandeiras vermelhas e brancas para identificar sua filiação partidária. Com o estabelecimento da Terceira República, em 1871, os termos foram adotados pelos partidos políticos, a esquerda republicana, o centro-direito, o centro-esquerdo, a extrema-esquerda e a esquerda radical. Interessante, porque era a república, então os monarquistas eram de direita e, lógico, eles não vão aparecer nessas definições. A partir do início do século XX, os termos esquerda e direita passaram a ser associados, aí sim,
a ideologia política específicas e foram usados para descrever crenças para políticas dos cidadãos, substituindo igualmente os termos vermelhos e reação ou republicana e conservadores. Então, evoluímos de um significado muito simples de esquerda republicana e direita monárquica. Em 1914, a metade esquerda da legislatura foi composta por socialistas unificados, republicanos socialistas e radicais socialistas, enquanto os partidos que foram chamados de esquerda agora se sentam do lado direito. Havia assimetria na utilização dos termos direita e esquerda pelos lados opostos, ou seja, não havia um consenso do que era uma coisa ou o que era outra. A direita, principalmente, negou que o espectro esquerda-direita fosse significativo porque o viam como artificial e prejudicial à unidade. A esquerda, no entanto, buscando mudar a sociedade, promoveu a distinção. Como Émile Chartier observou em 1931, quando as pessoas se perguntam se há divisão entre partidos de direita e partidos de esquerda, homens de direita e homens de esquerda, se ainda faz sentido, em 1931, a primeira coisa que me vem à mente é que a pessoa que faz a pergunta não é certamente um homem de esquerda. Na França, a esquerda tem sido chamada de Partido do Movimento e a direita de Partido da Ordem. É claro, isso lá em 1931. Os termos esquerda e direita vieram a ser aplicados na política britânica durante as eleições gerais em 1906, que viu o Partido Trabalhista emergir como uma terceira força, e no final de 1930, em debates sobre a Guerra Civil Espanhola. Marx, no Manifesto do Partido Comunista, afirma que a classe média pertencia à direita. Veja só, a classe média pertencia à direita. Dizia então Marx, ou diz então Marx, classe média, pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses, combatem a burguesia porque esta compromete sua existência como classes médias. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras, mais ainda, reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. É interessante olhar esse conceito de esquerda-direita e verificar como Marx definiu a classe média, sendo a classe média, segundo Marx, pertencente à direita. E ele explica por quê. Vamos lá de novo. Classe média, pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses, combatem a burguesia, porque esta compromete sua existência como classes médias. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras, mais ainda reacionárias. Quem? A classe média, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Se nós observarmos o que aconteceu de lá para cá, a gente vai ver que houve mudanças enormes, tá? Agora vamos às críticas, ainda segundo o Wikipedia. Existem, entretanto, críticas consideráveis e consistentes sobre a simples redução da política num simples eixo esquerda-direita. Alguns cientistas políticos têm sugerido que a classificação de esquerda e direita perdeu seu significado no mundo moderno. Embora esses termos continuem a ser utilizados, eles defendem um aspecto mais complexo, que tenta combinar as dimensões políticas, econômicas e sociais. O jornalista Eric Dupont
observou que os termos direita ou esquerda são cada vez menos relevantes na arena pública. E se vocês tiverem a ocasião de terem visto nossos vídeos da live com o diretor Estrela, vocês vão entender perfeitamente quando ele menciona, e a gente já está fazendo uso desse termo, de a política, ou o termo que ele utilizou, chamado de, como é que chama? Vou me lembrar, já vou falar. Não é conservador. Vamos lá, vamos seguir em frente que eu vou me lembrar, depois eu falo para vocês. Mesmo no seio da população, os reflexos ideológicos são certamente menos acentuados, me lembrei, capitalismo financeiro, tá? Ou seja, o capital financeiro ou o capitalismo financeiro é completamente diferente do capitalismo e é completamente diferente do capitalismo que nós conhecemos e é completamente de expressões já conhecidas sobre direita e esquerda. E depois a gente volta a esse tema. Vamos lá, continuar. Mesmo no seio da população, os reflexos ideológicos são certamente menos acentuados do que antes, e as diferentes visões de mundo e de sociedade já não podem expressar-se claramente no contexto habitual da polarização esquerda-direita. Friedrich Hayek sugere que é errado ver o espectro político como uma linha, um eixo, onde os chamados revolucionários estão à esquerda do rei ou do imperador e os conservadores à direita e os liberais no meio. Ele posiciona cada grupo num canto de um triângulo, né? Então vamos agora vendo modificações associadas a figuras geométricas. Para o pensador italiano Norberto Bobbio, o pós-União Soviética foi seguido com o aparecimento de algumas linhas que apontavam o fim da dicotomia direita-esquerda. Mas Bobbio, no livro Direita-Esquerda, Razões e Significado de uma Distinção Política, publicado em 1996, recomendo muito a leitura, discordou de argumentos que preconizavam a perda de influência da polaridade direita-esquerda. Veja bem que o Bobbio discorda de quem diz que a polarização esquerda e direita tenha se encerrado. No estudo de Bobbio, as forças de direita e esquerda existiam e moviam a política e todas as relações do poder e cultura de boa parte do planeta na década de 90. Há acadêmicos que apontam, inclusive, que, em alguns casos, a simples dicotomia entre direita e esquerda pode ser antidemocrática. Não é o caso de Matheus Henrique de Farias Pereira, que diz o seguinte, que é uma guerra à memória quando se divide um combate entre esquerdas e direitas e se aceita diversos pressupostos da lógica autoritária, porque se impõe um conceito. É por isso que ele fala dessa lógica. No entanto, a democracia não pode ser conquistada por nenhuma ideologia. A democracia pressupõe a intensificação da pluralidade, do justo, da simetria e do dissenso. Os partidos políticos no espectro político, ou seja, vamos refazer essa ideia, acabei me confundindo. No entanto, a democracia não pode ser conquistada por nenhuma ideologia. A democracia pressupõe a intensificação da pluralidade, daquilo que é justo, da simetria e do dissenso. Os partidos políticos no espectro político. Vamos ver como funcionam os partidos políticos dentro de um espectro político. Após a queda do Muro de Berlim, os partidos de direita e esquerda sofrem mutações conceituais, o que era bastante claro no mundo polarizado, de um modelo liberal, democrático, capitalista americano, e do outro lado o modelo social autoritário comunista soviético. Eram assim até a queda do Muro de Berlim. Passou a ficar confuso após a queda do muro e o fim da União Soviética.
muitos esquerdistas migraram para concepções mais democráticas e progressistas, enquanto alguns direitistas começaram a se identificar com pessoas mais reacionárias. A verdade é que os rótulos direita e esquerda já são muito limitados para definir diversidade política no século XXI. Talvez seja mais interessante a abrangência do discurso, definindo-se de uma forma mais clara a concepção política de cada um. Exemplo: liberal, antiliberal, democracia, ditadura, individualismo, coletivismo, intervencionismo, não intervencionismo. Realmente, essa concepção é muito mais aderente aos dias de hoje. Os cientistas políticos têm observado que as ideologias dos partidos políticos podem ser mapeadas ao longo de um único eixo de esquerda-direita. Klaus von Baerme caracterizou os partidos europeus em 9 famílias, que descreviam a maioria dos partidos. Ele foi capaz de organizar 7 delas a partir da esquerda para a direita: comunismo, socialismo, política verde, liberalismo, democrata cristão, conservador e extrema-direita. As posições dos partidos étnicos e agrários variam. Um estudo realizado no final de 1980, considerando duas bases, as posições sobre a propriedade dos meios de produção e as posições sobre questões sociais, confirmou esta organização. Qual organização? A definição de 7 partidos a partir da esquerda para a direita, como comunismo, socialismo, política verde, liberalismo, democrata cristão, conservador e extrema-direita. E ainda aqueles partidos étnicos ou agrários, que variam um pouquinho mais à esquerda ou mais à direita, conforme a sua ideologia, conforme a sua concepção. Então, agora temos em comum um pouco mais de informações sobre o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, mas é claro e óbvio que essa definição não se encerra, não termina simplesmente nesse rápido apanhado de ideias do Wikipédia, porque a confusão é muito grande, mas serve para nos ilustrar, ou melhor, para ilustrar a conversa que eu vou ter na sequência com vocês. Recomendo que vocês também vejam, que compartilhem os vídeos. Recomendo particularmente às mulheres deste país, as mulheres que seguem esses canais, que ainda não assinaram o canal, que assinam, que se inscrevam. E claro e óbvio que também aos colegas e amigos petroleiros e não petroleiros que seguem o canal e que ainda não se inscreveram, que se inscrevam. É muito importante a gente ter essas informações e compartilhar. Desculpem a gaguejada um pouco quando encontrei ou falhou a memória, mas acontece, é gravação ao vivo e não tem edição. Sai com erros e acertos, ok? Grande abraço e um bom dia a todos, e vamos continuar a nossa luta entendendo melhor o que e como se faz democracia neste país e no mundo inteiro. Um grande abraço a todos.